Felca, um jovem paranaense que veio de baixo, começou fazendo graça no YouTube como um garoto galhofeiro comum, fez sucesso, conseguiu subir na vida e recentemente decidiu engajar em uma campanha austera contra a adultização de crianças na internet. No dia 6 de agosto, ele publicou em seu canal principal um vídeo documentário muito insólito em comparação a todas as pilhérias que ele havia feito antes e que haviam lhe concedido a imagem de um cara despretensioso, leve e brincalhão. Até então, ele era conhecido como o cabeludo franzino que viralizou zoando a base da Virgínia Fonseca ou por ter feito live de NPC, apenas para mostrar o quão patética a moda era e depois doar toda a grana preta arrecadada para instituições de caridade. Não faz muito tempo que ele se tornou uma figura pública, passou a fazer lives, entrevistas, participar de podcasts e se expressar de maneira espontânea fora dos vídeos burlescos precisamente agitados. Ele já tinha mostrado seu lado mais sério e sensato ao bradar contra a epidemia das bets e falar sobre problemas da própria vida como saúde mental, depressão e o bullying sofrido na infância. Eu, pessoalmente, sou familiar com o Felca desde quando ele iniciou fazendo chacota lá no comecinho de 2019. Na época, eu era um garoto abobado de uns 13 anos, estava no 7º ano e achava ao máximo aquele tipo de vídeo gracioso com aquele espírito questionador sarcástico, que provavelmente remonta ainda aos primórdios do YouTube Brasil com caras como Felipe Neto e PC Siqueira. Eu adorava o cinismo mordaz do Felca e a edição muito bem complementada. Inclusive cheguei a criar um canal com vídeos mais ou menos nesse mesmo molde nessa época, que hoje não existe mais, eu apaguei tudo por vergonha algum tempo depois. O vídeo, que parece ter demorado quase ou um ano para ser montado, alcançou 21 milhões de visualizações em apenas 3 dias no YouTube, sem contar com esse short do Instagram, que eu não duvido que chegue em 200 milhões nos próximos 2 dias. No início do vídeo, ele até flerta com seu estilo irreverente e clássico, mas se torna cada vez mais franco e sem margem para o humor à medida em que ele desce rumo a temas sensíveis, envolvendo exploração de menores de idade e muitas vezes com consentimento e ação direta dos próprios responsáveis. O principal alvo desse vídeo é um tal influenciador chamado Ítalo Santos. Eu não pesquisei e nem tenho interesse em saber o que esse cara faz da vida, mas ao que tudo indica, coisa limpa não é. Aparentemente ele escolhe menores de idade e faz uma espécie de reality show, ou seja lá o que for, com essa molecada toda. Felca passa boa parte da pauta batendo muito na tecla de uma das garotas custodiadas por esse influenciador, a Camilinha. Essa parece fazer parte da rede de jovens desse cara já há algum tempo, desde quando ela era uma criança de 13 anos até hoje em dia, onde ela ainda é menor de idade e vive participando dos ambientes mais devassos e depravados que esse sujeito a condiciona. Uma das coisas mais absurdas dessa história toda, dessa tal Camilinha, é que a garota de apenas 17 anos engravidou do irmão de Ítalo, que claramente é o maior de idade. Como se toda essa deturpação de adolescência, exposição na mídia e envolvimento com pessoas duvidosas não bastasse para arruinar e traumatizar completamente uma vida antes sequer dela florescer, ela ainda perdeu a criança. E é óbvio que essa tristeza toda foi só mais um grande ensejo para o influenciador ganhar visualizações e grana em cima. Vocês conseguem perceber como tá tudo errado aqui nessa cena e como isso é trágico no fundo? A garota de pouquíssima idade sendo exposta num momento delicadíssimo e que se revelaria desolador em breve. Todas essas tatuagens escandalosas no braço e os últimos resquícios de uma infância suprimida representada pelas mãos dela se agarrando numa espécie de bicho de pelúcia. É tão absurdo que é até difícil de comentar sobre. Pois é, a repercussão está sendo grandiloquente, tudo parece homérico, até que enfim o vídeo do Felca vai paralisar a internet e modificar a forma que menores são expostos. Alguém grande dentro do sistema vai finalmente ver essa nojeira e dar cabo. Não, pode até me julgar pessimista, mas eu já sei exatamente onde isso vai dar. A exposição de menores ao público, muitas vezes de maneira descarada, não é algo novo, principalmente na sociedade brasileira. Fomos colonizados por uma potência marítima europeia que não conseguia dar conta de criar assentamentos o suficiente num território imenso. A solução? Libertinagem sexual. Como os colonos europeus que desembarcaram aqui eram em sua esmagadora maioria homens, não haviam mulheres europeias o suficiente para povoar esse local, e ele precisava ser povoado o mais rápido possível antes que alguém viesse fuçar na novíssima colônia da coroa portuguesa. Pero Vaz de Caminha
O ilustre escrivão das expedições de Cabral escreveu sobre as mulheres indígenas logo quando chegou aqui. E uma daquelas moças era toda tingida de genipapo, de alto a baixo, e estava tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão gentil, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua tão formosa como a dela. É fato que os portugueses ficaram contérritos com o estilo de vida natural e humilde dos povos indígenas em meio a esse vasto território tropical. E eles não só queriam, mas precisavam se relacionar com aquelas mulheres e gerar mais população, prática que foi inclusive orientada pela coroa portuguesa. Os homens deveriam se misturar com tribos indígenas para firmar paz, garantir mão de obra e aumentar a população. Isso abriu espaço para logo nos primeiros anos de Brasil haver objetificação das mulheres indígenas e percepção do local como paraíso sexual. Cronistas europeus que visitaram o Brasil, como o alemão Hans Staden e os franceses Jean Delery e André Tevet, descreviam a abundância de mulheres e a facilidade que era conseguir casamentos com índias em troca de presentes. A coisa ficou ainda mais libertina quando os escravizados africanos vieram para cá. Muitos donos de escravos tinham mulheres africanas como seus objetos de controle, inclusive sexual. Toda essa objetificação das mulheres indígenas e africanas se reflete até hoje na nossa sociedade. A exportação da imagem de paraíso sexual, a cultura da mulher mestiça ou negra dançando seminua no carnaval, altos índices de abuso e violência sexual contra mulheres e por aí vai. Isso, mais tarde, também viria a refletir na nossa música. A cultura do funk, que exalta o hedonismo desenfreado e é mainstream hoje em dia, é a música preferida de 55% dos jovens de 12 a 15 anos. Isso numa pesquisa de 2017. É muito provável que hoje em dia essa porcentagem tenha subido em pelo menos 10%. A violência contra a mulher, que já é alta em nosso país, vem aumentando indefinidamente há décadas, e mulheres jovens, ou melhor, crianças, estão bem no meio disso tudo. Gravidez precoce, filhos fora do casamento, tudo isso é comum e acima da média global em nosso país. Isso mostra que o problema é sério, sistemático e profundamente arraigado. Infelizmente, a promiscuidade e a depravação que advém dela é algo que a sociedade brasileira não vai largar. Vai perdurar ainda por muito tempo. O que o Felca fez foi tentar salvar o pão cortando uma lasca que estava mofada, mas talvez aquele já esteja completamente tomado pelo mofo, talvez o saco inteiro esteja. Eu consigo enxergar pelo menos 3 pilares muito firmes sobre os quais a adultização se mantém de pé. Redes sociais, a libertinagem sexual da nossa sociedade, como já foi antes discutido, e o relativismo, ou por vezes complacência. As redes sociais já fazem parte da nossa rotina há pelo menos uns 10 anos. Aqui no Brasil, o povo passa em média 9 horas por dia encarando as telas, nos Instagrams, TikToks ou até YouTubes da vida. Os próprios pais estão relegando a criação de seus filhos às telas como forma de evitar dor de cabeça, e isso não é novidade. Como se a banalização sexual já não fosse parte integrante do nosso tecido social, é justamente através das redes sociais que ela atinge crianças e adolescentes de maneira absurdamente precoce. A cultura do funk, como já foi dita, é massivamente consumida por aqui. E quem consome mais? Crianças. Instagram, TikTok, Discord, todos esses são comuns entre jovens em geral, mas boa parte desses jovens são crianças. Se outrora houve o temor de crianças já nascerem com o celular na cara, esse pesadelo já se tornou realidade há algum tempo. Mas aí vem a pergunta. Ué, mas se tudo é tão intricado e sistemático assim, o que a gente faz para mudar? Esse tipo de pergunta é quase sempre respondida com relativismo e complacência. Conhecido o espírito do todo mundo faz, não é tão grave assim, tanto faz que também é parte de vários outros problemas no nosso país, desde corrupção política até práticas que o povo realiza diariamente, como o famoso jeitinho brasileiro ou o espírito do levei vantagem. Mas você tá falando então que o vídeo do Felca não é importante?
Sim, o vídeo dele é importante. A intenção é boa, as pessoas apoiam em massa, pois é um conteúdo sensato. E é isso louvável. O povo, a força de mudança está na população, que é a base da sociedade. Levar meia dúzia de criminosos virtuais à corte não vai adiantar de muita coisa, mas a conscientização dessas milhões de pessoas vale muito mais do que qualquer Ítalo Santos punido. E ele precisa ser punido. No entanto, apesar de fazer sim alguma diferença por agora, no longo prazo a poeira vai abaixar e mais jovens infelizmente vão seguir o caminho da gravidez precoce, da má escolha de parceiros românticos, vícios, hedonismo e por aí vai. Não exatamente por influência de um Ítalo Santos, mas de um senso comum distorcido e absurdo que corrompe jovens desde o berço. Esse é o sistema. O sistema é foda.